Bom dia. Bom dia a quem está em casa também. Antes de começar, só compartilhar com os irmãos. O Zé Antônio estava orando aqui e ele orou e falou sobre as artimanhas do inimigo para que a gente não consiga chegar para o culto, né? E a gente sabe que o diabo faz mesmo das suas e apronta. E só para ilustrar o que ele disse, eu estava vindo com meu filho, parei na bomba de combustível e normalmente a gente faz isso junto, eu peço a ele para ir abastecendo e vou lá dentro pagar. E aconteceu que ele colocou gasóleo num carro a gasolina. E aí pronto, mas deu tudo certo, conseguimos pegar um Uber e estamos aqui. E eu sei que o diabo quer realmente nos afastar daquilo que Deus tem programado, que Deus tem planejado para nós, né? Eu queria orar. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez para ouvir a Tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, fale ao nosso entendimento, traz discernimento, permita que nós compreendamos exatamente aquilo que o Senhor quer nos falar. Abençoa a nossa compreensão através dessa mensagem que o Senhor preparou para nós hoje. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu estou começando a gostar desse negócio de vir aqui, viu? Está começando a ficar mais fácil. E tanto que hoje eu preparei um livro inteiro para a gente estudar. Mas não precisa de ficar triste, não. O tempo já está bem adiantado e o livro não é muito grande. Quem sabe qual é o menor livro da Bíblia? Pode responder, levanta a mão. Eu sei que todo mundo deve saber, mas o menor livro da Bíblia, qual é? Todo mundo. É a segunda carta de João. Ela tem 1 capítulo e 13 versículos. Então, vocês podem ficar tranquilos que é nela que nós vamos estar meditando hoje. Eu vou convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler todos os 13 versículos. Ok? Eu, o ancião, dirijo-me à comunidade escolhida por Deus e aos seus filhos, a quem amo verdadeiramente. E não sou apenas eu quem os ama, mas todos quantos conhecem a verdade. É que a verdade está em nós e estará conosco para sempre. Que Deus, o Pai, e Jesus Cristo, seu Filho, nos concedam graça, misericórdia e paz na verdade e no amor. Senti-me muito feliz por ter encontrado dos teus filhos a viverem os caminhos da verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora peço-vos que nos amemos uns aos outros. Não se trata do mandamento novo que vos ensino, mas do mandamento que recebemos desde o princípio. E o amor consiste em vivermos segundo os mandamentos de Deus. Como tenho ouvido dizer desde o princípio, este é o mandamento que deve orientar a nossa vida. Há muitos impostores espalhados pelo mundo que não querem reconhecer a Jesus Cristo, que Jesus Cristo se fez homem. Quem assim procede é impostor e anticristo. Sejam cuidadosos em conservar os frutos do vosso trabalho, para assim receberem a plena recompensa. Quem sai do caminho e não permanece fiel aos ensinamentos de Cristo, não tem Deus consigo. Aquele que permanece fiel aos ensinamentos de Cristo tem em si tanto o Pai como o Filho. Se alguém vier ter convosco e não ensinar assim, não o recebam em vossas casas e nem sequer o saúdem. É que se o saudarem, tornam-se cúmplices das suas más ações. Embora tenha ainda muitas coisas para vos dizer, prefiro não fazer por carta. Espero ir ter convosco e falar-vos pessoalmente. Desse modo, nossa alegria há de ser completa. Os filhos da tua irmã, também escolhida por Deus, enviam-te saudações. Olha só, lemos um livro inteiro em poucos minutos. O que mexeu muito comigo nessa carta é porque
Na verdade, o nosso grupo, nós temos estudado já há algum tempo a carta de Paulo aos Gálatas, e o que a gente tem aprendido e o que a gente tem visto é basicamente a defesa da fé genuína, da fé simples. E Paulo faz isso através de toda a carta e vem defendendo um evangelho puro, sem nenhum adendo, sem nenhum acréscimo, que é o que estava acontecendo naquela época, porque algumas pessoas começavam a querer acrescentar isso e aquilo no evangelho, que era o evangelho puro e simples. E João aqui tem a mesma preocupação. E a ênfase das cartas de João, normalmente, ele é muito conhecido como o apóstolo do amor, porque ele usa muito as expressões verdade e amor. Está sempre nos escritos dele, ele tem alguma coisa sempre dizendo sobre verdade e sobre amor. E a maneira dele se dirigir, ela é muito carinhosa, ele usa palavras de muito carinho, então isso acabou trazendo esse título para ele. E logo no início, existe ainda uma questão que João não se identifica quando ele começa suas cartas. Ele não é como Paulo, que quando começa fala, se identifica como Paulo. João não. Mas não tem dúvida, porque o estilo literário e a maneira como ele escreve, e usando principalmente esses argumentos, falando sempre de amor e sempre de verdade, então não tem dúvida. É de consenso entre todos os teólogos que as cartas são de João. Tá? Na verdade, ele não precisa, na carta dele aqui, de fazer como Paulo. Ele não precisa de defender a sua fé, nem o seu apostolado, porque ele já é reconhecido. E também nessa altura, quando ele escreveu essa carta, provavelmente ele era o último apóstolo, só ele estava vivo, de todos os apóstolos. O resto, todos já tinham morrido, e a gente acha que isso está mais ou menos aí 85 a 95 depois de Cristo. Então, João já devia também estar com essa idade aí, mais ou menos 80, entre 80 e 85 anos, é o que os apóstolos, é o que os teólogos acreditam. Então, no versículo 1, ele se identifica como aqui na tradução que eu li, o ancião. Nas traduções do português brasileiro, é usada a expressão presbítero, que, na verdade, acaba sendo a mesma coisa, porque o presbítero e o ancião têm, normalmente, as mesmas funções dentro da igreja. Então, aqui, o ancião, se identificando, é João, ou poderia ser presbítero. Tá? A senhora eleita. A senhora eleita, existe algumas dúvidas e alguns questionamentos se poderia ser uma pessoa, uma família, ou se realmente seria uma igreja. E a conclusão, praticamente, que todos chegaram, é que é mesmo uma igreja. O comentarista Werner de Boer, que ele é um comentarista luterano, ele teve muitos livros, ele escreveu muitos livros sobre as cartas de João, sobre o Evangelho, e ele realmente entende, e juntamente com os outros teólogos, ele entende que essa senhora eleita é mesmo uma igreja, é a mesma igreja a qual eles estavam se referindo. Tá? Quando ele fala aqui no versículo 2, versículo 1 ainda, tanto quanto conhece a verdade, que a verdade que está em nós está conosco para sempre. Porque Deus... Depois, no versículo 4, ele fala: senti-me muito feliz por ter encontrado muitos dos teus filhos a viverem os caminhos da verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. Na verdade, aqui... Espera aí só um pouquinho. Na verdade, aqui, ele está se referindo aos filhos da igreja, não filhos da fé dele. Eram filhos que a igreja havia gerado. E ele havia ficado muito feliz por encontrar esses filhos pelos caminhos onde ele andava. E esses filhos eram filhos da igreja. Eram pessoas que se converteram naquela igreja. E ele repete de novo, ele vai falando sobre a verdade. A verdade não... Ele diz aqui no versículo 2, de novo: por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Que se nós não abandonarmos a verdade,
ela não somente permanece em nós, mas ela estará conosco para sempre. Isso quer dizer que a verdade não permanece inativamente, parada em nós. Ela atua, ela configura todo o nosso pensar, falar e agir. Mas aí eu fiquei assim pensando, o que será que é essa verdade que ele se refere, que ele coloca aqui no texto? Deixa eu ver se eu vou conseguir ligar esse negócio aqui. Olha para mim se está ligado, por favor. Vai funcionar, vamos ver. Está voltando. Deixa que eu vou aqui agora, então. Pronto. Então, qual será essa verdade que ele está se referindo? Em João 14:6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade que impulsiona o coração de João em relação ao amor que ele sente por aquela igreja e os seus filhos. João não conseguiria amar aquela igreja de verdade se não fosse por Jesus. Jesus é a verdade. E quando ele se refere ao amor em verdade, é como se ele estivesse dizendo que é o amor em Jesus, é como se ele estivesse ali vestindo Jesus. É como se Jesus não fosse um conceito, além, é mais do que uma pessoa, mais do que uma referência a um Deus que ele está se referindo, é um conceito de vida, um estilo de vida. Ele veste Jesus, ele veste a verdade. Tá? Tem um outro versículo, vamos ver se agora funciona. Funcionou. E todo espírito que não confessa Jesus, entre parênteses verdade, foi eu que acrescentei, não procede de Deus, pelo contrário. Este é o espírito do anticristo a respeito do que tende a ser ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. 1 João 4:3. No versículo 3, João já, aqui ele está fazendo ele está impetrando uma bênção sobre a igreja, mas é interessante que essa bênção só pode ser alcançada se a igreja está vivendo em verdade e em amor. É uma bênção, no versículo 3 diz assim, que Deus o Pai e Jesus Cristo, seu Filho, vos concedam graça, misericórdia e paz, na verdade e no amor. É uma bênção que é necessário que a igreja esteja vivendo em verdade, esteja vivendo em amor. Tá? Continuando, no versículo 4, fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo o mandamento de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Aqui João volta a estimular a igreja para andar na verdade. Ele volta a dizer da importância que é o caminhar na verdade, o caminhar em Cristo. Como um todo, ou seja, caminhar na verdade, porque a verdade leva ao amor. É quase que uma coisa só. Né? Quando ele diz que encontrou alguns dos seus filhos que vivem na verdade, ele não está ali fazendo menção ou dizendo que havia algum problema, que alguns outros filhos não viviam na verdade e que aqueles viviam. Mas ele estava fazendo menção aos que viviam, e ele ficou feliz de encontrá-los porque eles estavam na verdade. Como eu falei, tem um texto muito interessante, que eu até coloquei aqui para a gente, do Werner de Bock, esse teólogo luterano. Ele diz assim, a verdade, a realidade correta da conduta é determinada por um mandamento que recebemos do Pai. Não são ideais próprios, não é qualquer moral humana que torna verdadeira e certa a vida de cada cristão e a vida de uma igreja inteira. João, como todo o Novo Testamento, apresenta um pensamento teocêntrico relacionado com Deus. É unicamente a santa vontade de Deus que determina a verdade de nossa vida. Essa vontade de Deus, ela se tornou manifesta no mandamento do amor.
Porque Deus é amor, assim como João menciona na sua primeira carta, ele faz menção a isso. Deus é amor e a verdade em Deus, a verdade com Deus se revela em amor. O versículo de 1 João 4:8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ou seja, é necessário amar para conhecer a Deus, porque só assim essa verdade pode se expressar. Tá? Em 1 João 4:16, diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Vocês vão observar que tem muitos versículos, e eu estou o tempo todo colocando, porque fica mais fácil para não pedir para ficar procurando, e ao mesmo tempo também para poder estar fechando aquilo que João está tentando explicar, aquilo que João está tentando falar. E a melhor maneira é mostrar isso pelos textos bíblicos, pelos versículos que comprovam tudo isso que está sendo falado. Tá? Aqui no versículo 5, João ressalta a importância de se apoiar no ensinamento inicial e verdadeiramente o mais importante, que nos amemos uns aos outros, pois esse é o mandamento que as igrejas apostólicas tinham desde o início. É muito comum chegarmos hoje nas igrejas e estarmos sedentos por uma informação nova, por um ensino novo. O que Deus tem de novo para mim hoje? O que eu vou aprender de novo? Mas, na verdade, nós deveríamos fazer o contrário, deveríamos de estar mesmo meditando e nos concentrando o tempo todo no ensino que foi dado desde o princípio. Ou seja, que nos amemos uns aos outros. Esse é o ensino que Jesus passou no início da igreja, lá em João 13:34, tá? Quem deu o novo mandamento aqui era Jesus, que estava dizendo: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Ou seja, não adianta eu ficar querendo todo dia um ensino novo, todo dia um conhecimento novo, uma verdade nova, porque esse é o ensino que foi dado por Jesus como novo e ele continua sendo novo hoje. Ele continua sendo um ensino principal para a nossa fé. A nossa fé deveria de ser toda ela respaldada nesse ensinamento. A igreja deveria de viver dessa maneira. Da última vez que eu falei aqui, eu tentei falar um pouquinho sobre como vivia a igreja primitiva, como era a vida da igreja primitiva e quais as coisas eram praticadas naquela época. E como nós, no decorrer do tempo, no passar do tempo, nós fomos nos desviando desse propósito, que era o propósito de vivermos em unidade, verdadeiro em amor, que é isso que João está colocando aqui. Então, o que nós precisamos de refletir, qual é a minha intenção de trazer esse texto hoje, essa carta hoje, é fazer com que a nossa igreja, eu estou falando hoje para a CRC, mas é uma orientação de Deus para as igrejas, é que nós pratiquemos esse princípio. Esse mandamento continua sendo novo. Esse mandamento deveria de estar presente em todas as nossas celebrações, em todos os nossos encontros, ou seja, que nos amemos uns aos outros. E eu já disse, já dei o testemunho aqui da outra vez também, que essa igreja tem vivido esse amor. Eu tenho experimentado da igreja, do convívio, sempre as demonstrações desse amor. E eu volto a dar o testemunho, porque isso é muito importante para quem não sabe, não percebe. Essa é uma igreja que está vivendo em amor. E eu incentivo que continue isso, que continue dessa maneira, que continue praticando esse amor. Eu estou com um filho, todo mundo, a maior parte já sabe, que já agora a gente já está na fase de agradecer muito a Deus, porque ele está sendo curado de um cancro. A gente acredita que até dezembro, provavelmente ele já esteja completamente curado. Isso é algo que está vindo de Deus para nós, mas muito através dessa igreja, através das ações dos irmãos, das ações de manifestações de amor
Isso tem sido muito bom para nós, para minha família, para ele e para a própria igreja, quando vê essas coisas acontecendo. Esse é o modelo que Jesus queria, esse é o modelo que foi pensado, que é planejado, que é importante que a gente consiga colocar em prática. Tá? No versículo, eu vou continuar aqui, senão não vai dar tempo ali, que já está bem tarde. No versículo 6, João quer proteger a mensagem contra todas as deturpações humanas. Muitas pessoas desejam e querem fazer o contrário daquilo que é isso que a gente está dizendo que é o ideal. Todo mundo está querendo sempre alguma coisa nova, uma palavra nova, e as igrejas acabam sempre se preocupando com isso, e querem falar sobre libertações, sobre curas, e teologia da prosperidade, e começam a sugerir coisas, começam a incentivar ações, e aí vem jejum, incentivam a fazer um jejum de 15 dias, 20 dias, e incentivam a fazer uma prova com Deus, enfim, tem 1001 modelos de coisas que são sugeridas e que, na verdade, elas só servem para nos afastar do verdadeiro princípio daquilo que Jesus colocou para nós. É muito simples, o princípio é o amor e é andar em verdade. Esse é o mandamento que foi dado por Jesus e que nós deveríamos continuar insistindo. Estou tornando a falar porque esse é o centro desse ensinamento. Tá? Depois, lá no versículo 7, João está alertando sobre a sedução de um movimento intelectual que acontecia naquela época, religioso, que era o gnosticismo, que hoje ele ainda existe algumas coisas bem fortes dele aí no nosso meio, mas existem outros movimentos acontecendo, outros movimentos que, a todo momento, eu falei que agora a teologia da prosperidade, ela é um movimento forte, que está presente nas igrejas no mundo inteiro e que tem deturpado completamente a maneira de ser das igrejas. Então, a preocupação de João é que nós tomemos muito cuidado para não embarcarmos nisso, para não entrarmos nessas filosofias que não tem nada a ver, que vão levar para outros lados. Tá? E ele ainda fala no versículo 10 que sobre aquelas pessoas que na altura estavam incentivando com o gnosticismo, eles falam, e esse versículo aqui ele é muito usado, ele serve também para explicar algumas outras coisas. Ele diz assim, eles saíram do nosso meio, mas 1 João, eu acho que já vai estar ali, espera aí só um pouquinho. 1 João 2,19, é um versículo bem conhecido. Ele diz assim, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles eram dos nossos. Eu ainda comentei com o Luiz no grupo essa semana sobre esse versículo. Naquela altura, o pessoal que estava tentando modificar o evangelho dentro da igreja eram pessoas que saíram do meio e que receberam outras filosofias orientais, gregas, e vieram incluindo aquilo, tentando incluir aquilo lá no evangelho, e estavam contaminando o verdadeiro evangelho. E hoje a gente ainda continua vendo coisas acontecerem dessa maneira na nossa igreja. Por isso que é muito importante que a gente consiga parar, pensar e meditar no que é a sã doutrina, no que é uma doutrina verdadeira, no que é a doutrina que realmente nos leva e nos aproxima cada vez mais de Jesus, cada vez mais de Deus. Tá? Aí existem sedutores no nosso meio, né? Pessoas ou igrejas que subvertem o evangelho, colocando medo, culpa, pressão. Façam isso, façam aquilo, isso que você está fazendo não é suficiente. Enfim, no versículo 8, o apóstolo nos alerta para termos cuidado e não perdermos aquilo que conquistamos com esforço. Que é como se ele estivesse dizendo para nós hoje, aquilo que a gente está conquistando com esforço, para que a gente tome cuidado para não perder, que é essa relação em amor, em entendimento. Às vezes a vontade de estar num culto, de estar com os irmãos, de estar na igreja, ela é uma coisa tão profunda que vem do íntimo, e a gente, às vezes, não valoriza isso. A gente acha que isso não tem o valor que realmente tem. Isso é muito importante. Isso tem um valor muito grande. Estarmos juntos, estarmos em união,
agrada a Deus, agrada o coração de Deus. Tá? No verso 9, nós nos lembramos que devemos permanecer através da doutrina, que é essa doutrina sã. E no 10, aí João faz aqui um alerta bem... Se alguém vier ter convosco e não ensinar assim, não o recebam nas vossas casas e nem sequer o saúdem. Aí eu fiquei pensando, falei, como que eu consigo identificar isso aqui? Como que eu consigo perceber quem são essas pessoas que às vezes vão nos influenciar negativamente e que João está aqui orientando para que a gente nem os recebam em nossas casas, que nem os saúdem. E na verdade, o que ele tá colocando aqui é sobre essas pessoas que ficam acrescentando coisas e sugerindo que se façam coisas que não estão na prática, na Bíblia, dentro daquilo que Jesus colocou. Não tem como eu dizer exatamente quem estão ou como são essas pessoas, porque essa vai ser uma avaliação muito pessoal. Isso vai ser uma avaliação de cada um das suas relações, das suas amizades. É uma questão de estar orando, de estar colocando, pedindo a Deus que revele, e Ele com certeza vai estar revelando. Eu gostaria de falar um pouquinho, rapidamente, sobre o que é o princípio dessa verdade. E o tempo já está... Não vai dar para poder fazer o que eu tinha planejado, mas eu vou dar uma passada rapidinho, só para poder relembrar o que seria essa doutrina sã. Qual é a defesa? Isso é a doutrina verdadeira, que é o Evangelho. Nós precisamos de meditar e repetir o Evangelho nas nossas reuniões, nos nossos cultos, nas nossas relações, nos nossos encontros, sejam eles de que níveis forem. E aí eu fiz uma pergunta, né? O que é o Evangelho? E eu mesmo tentei responder aqui com as minhas palavras, e eu gostaria que depois os irmãos estivessem meditando e pensando para ver se faz sentido aquilo que eu entendo por Evangelho, mas eu entendo que, resumindo em poucas palavras, a maneira de explicar seria que o Evangelho é a forma de um Deus justo, que é um dos atributos de Deus, é a forma que ele encontrou de perdoar um pecador e continuar sendo justo. Porque a Bíblia traz aí centenas de referências de Deus como juiz na Bíblia. Centenas. Eu tentei descobrir e precisar quantas, mas são muitas, muitas. E em todas elas vem trazendo a mesma orientação, de que Deus como juiz justo. E aí a gente parte para entender o que é a função de um juiz. Um juiz, onde ele atua num tribunal, espera-se que ele seja justo, espera-se que ele aplique a lei de acordo com o crime. E, em seguida, que ele aplique a sentença sobre esse crime, sobre esse condenado, ou que ele dê a liberdade dentro da justiça, ou que ele condene. Se Deus é um juiz justo, eu comecei a pensar agora, quem são no caso de Deus, que é um juiz justo, ele precisa condenar o pecador e aplicar a pena no pecador. A pena, geralmente, é a morte. Quem são os pecadores? Somos todos nós. Romanos 23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, os pecadores somos todos. Todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. Já levei para a condenação. Qual a condenação para os pecadores? Romanos 6, 23a. Porque o salário do pecado é a morte. Então, o pecador merece a morte. Quem é o juiz justo? Deus é o juiz justo. Um Deus que condena sempre a maldade. Está no Salmo 7, 12. Então, sendo Deus um Deus justo, um juiz justo,
ele teria de nos condenar à morte eterna? Aí é que nós começamos a entender exatamente o que é o Evangelho. Deus, como um juiz justo, ele precisa de ser justo. Porque o outro atributo dele é que ele é imutável. Ele não vai modificar, ele não vai mudar. Ele não vai ser compassivo com um e com o outro, porque um é filho de quem, ou não interessa quem. Ele teria que aplicar a justiça dele de forma igualitária para todos. E como que ele poderia agir dessa maneira e nos perdoar, sendo justo, sendo nós pecadores? Primeiro, Deus nos amou primeiro. Em 1 João 4,19, diz que nós o amamos, nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Partiu dele. Ele é que nos amou em primeiro lugar. Por causa desse amor, Ele já havia planejado a nossa salvação antes da fundação do mundo. Antes de tudo começar, Ele já havia planejado a nossa salvação. Leia em Efésios 1,4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. E aí continua em Romanos 5,8, que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus quitou toda a dívida que havia. Ele cancelou a nossa dívida. Ele, através da morte de Jesus, ele cancelou a dívida que havia contra nós. Ele cancelou a condenação que havia contra nós. Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Nele nós temos a redenção por meio do seu sangue. A morte de Jesus foi um sacrifício. Através do sangue nós tivemos o perdão dos nossos pecados. Tá? Lá no Velho Testamento, eles se reuniam, todos conhecem a história. Eles se reuniam eles se reuniam uma vez ao ano, era o dia da expiação dos pecados, e ali eles sacrificavam animais, entregavam aquilo para expiar os seus pecados. Isso foi feito por centenas de anos e anos e anos. E quando Jesus morre, e Deus permite que Jesus venha e morra na cruz por nós, ele, na verdade, ele se tornou o grande sumo sacerdote, porque na época do Velho Testamento, somente o sumo sacerdote é que entrava dentro do Santo dos Santos para levar o sacrifício. E Jesus, ele não só se tornou o sumo sacerdote, como ele se tornou também o Cordeiro Imaculado. Ele foi as duas coisas e ele resolveu para sempre a questão da condenação dos nossos pecados com o mundo. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, em Hebreus 4,14. Isso quer dizer que a sua morte foi substitutiva, foi uma troca. O justo castigo no lugar dos injustos. O justo castigado no lugar dos injustos. Significa que o nosso castigo já foi pago. Mas o mais importante é que significa que Deus foi justo. Com toda essa situação, aquilo que nós vimos no início do versículo, Deus continua sendo justo. Por quê? Porque ele usou do próprio Filho, ele matou o próprio Filho, para que os nossos pecados fossem todos perdoados através dessa morte. E ele continua sendo justo. Ele permitiu que Jesus morresse no lugar de todos nós. Ou seja, um cordeiro que não tem comparação. Não existe outro cordeiro que possa ser comparado. Não tem mais isso na história. Em 1 Pedro 2,24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. 1 Pedro 2,24. Eu queria que a gente estivesse pensando nessa palavra
que não olhássemos para o pregador, para quem está aqui com o microfone na mão, tremendo, nervoso, mas que prestasse atenção na mensagem que foi colocada, nos textos que foram lidos. É a palavra de Deus, é aquilo que Ele tinha para que nós escutássemos hoje, é aquilo que Ele tinha para que vocês escutassem hoje, e que nós meditássemos na importância do mandamento inicial, do mandamento principal, que foi Jesus que nos ordenou, Jesus que nos passou, que é para que nos amássemos uns aos outros. E a sã doutrina é o Evangelho, é falarmos desse Evangelho, meditarmos nesse Evangelho, meditarmos na morte de Jesus e como isso foi importante, como isso nos permitiu estarmos agora todos, mesmo com os nossos pecados, na presença de Deus. Tá? Queria que a gente estivesse orando e a gente está encerrando aqui esse momento. Sem Deus, nós te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem uma palavra certa, porque o Senhor tem uma mensagem que transforma vidas, que transformou e transforma as vidas, e nós pedimos que essa mensagem continue o seu propósito, que ela continue transformando, que ela continue mudando, que ela continue modificando, mas que haja em nós, Deus, um sentimento de desejo, de adoração ao Senhor por tudo aquilo que já foi feito, por tudo aquilo que o Senhor fez por mim, que o Senhor fez por nós. Que esse sentimento, Pai, possa criar em mim e nos meus irmãos um sentimento de gratidão tamanho que promova uma mudança interna, radical, verdadeira. Que possamos mudar de dentro para fora e transformar a sociedade em que vivemos por causa dessa mudança. Que o amor do Senhor, que verdadeiramente vive na sua igreja, que Ele possa estar presente em nosso coração, em nossa vida, e que nós possamos estar experimentando e vivendo isso o tempo todo, Pai. Que em nome de Jesus essa transformação seja verdadeira e seja genuína. Essa transformação seja de dentro para fora. Que nós possamos nos amar, que nós possamos nos amparar, estarmos juntos um do outro, o ombro debaixo um dos outros, em amor, porque é isso que o Senhor planejou. Que a nossa mente esteja todo dia, a todo momento, buscando do Senhor o entendimento desse princípio, desse mandamento. Que verdadeiramente o amor do Senhor impere em nossas vidas e que haja uma transformação genuína. Também oro para aqueles que ainda não se decidiram, para aqueles que ainda não entenderam ou não se pronunciaram em relação ao desejo de se transformar também, de aceitando o Senhor como Salvador de suas vidas. Que o Senhor toque nos seus corações e que, no nome de Jesus, eles possam parar de resistir e aceitar e entender que somente no Senhor há vida e que somente no Senhor podemos ter aquilo que foi planejado para nós e vivermos em abundância. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a sua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.